Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica. Nossa jornada continua, hoje Êxodo capítulo 12, a parte 2, episódio 195 da terceira temporada. Tudo bem com vocês? Tem um povo firme aí, hein? Temos ouvintes em 13 países, em aproximadamente 5 continentes. O povo que sempre está acompanhando os nossos estudos bíblicos aí, convide mais gente, fale sobre esse trabalho se você tem gostado. Você também pode nos seguir lá no Entendes _ o que estás lendo, lá no Instagram. A gente posta alguns textos lá, algumas reflexões, sempre relacionado à Bíblia, mas às vezes algo mais pessoal, algo mais um pouco mais diferente do que nós fazemos aqui no podcast, beleza? Mas vamos lá, você está pronto, pronta? Espero que esteja tudo bem com vocês e que Deus nos ajude para nós continuarmos fazendo esse trabalho. Tem dia que bate um cansaço, que dá bastante trabalho, mas Deus tem nos ajudado até aqui e acredito que Ele vai continuar nos ajudando, que a jornada ainda é longa. Então estamos falando um pouquinho da Páscoa, a Páscoa do Senhor. Leia o capítulo 12 do livro de Êxodo. Depois da recusa de Faraó em ver Moisés novamente, Jeová entra mais manifestamente na história, no último julgamento e libertação de seu povo. 3 grandes eventos se aglomeram agora em uma única noite, a Páscoa, a matança dos primogênitos e a marcha de saída. Considere agora a Páscoa, sua necessidade. Israel deve ser separada do Egito. Essa ideia de separação, ela percorre toda a história hebraica, desde o tempo de Abraão até esta hora. Mas em grande medida, Israel agora se fundiu com a raça egípcia, pegando as pragas de sua idolatria e pecados. São necessários grandes atos de separação, por exemplo, como em algumas das visitas anteriores, para que Deus realize os seus propósitos. Na 10ª praga, na Páscoa, no Êxodo, no Mar Vermelho. A 10ª praga ela foi um milagre de puro julgamento para Israel escapar da penalidade de seu pecado e foi uma expiação necessária. Estamos aqui vendo esse capítulo 12, essa última praga, a morte dos primogênitos e a saída do povo de Israel do Egito. Não se perca. As designações eram estas: uma Páscoa para Jeová, um sacrifício de Páscoa para Jeová, o sacrifício da festa da Páscoa. Aqui temos 4 ideias distintas. O objetivo da Páscoa era Deus, Jeová, com uma oração destinada a beneficiar o homem, mas seu objetivo, Deus. É um resultado mais remoto, a introdução de uma vida festiva para Israel. A festa da Páscoa prefigurava a vindoura vida de liberdade. O Cordeiro. Após o desenvolvimento expositivo dos incidentes principais. E nós vemos que o objetivo da morte de Cristo também é Deus. Da mesma forma, esse livro aqui de Êxodo e essas figuras nos apontam para Cristo. Essa Páscoa nos aponta para Cristo, que é a nossa Páscoa. O Cristo expiatório, ele foi deliberadamente selecionado e predestinado à obra redentora. Foi mantido em vista do mundo para que seu valor, beleza e destino possam afetar adequadamente os homens. A morte foi sacrificial. O resultado é uma passagem da ira judicial. Mas o sacrifício ele deve ser apropriado. O sangue nas ombreiras da porta é um sinal da fé do povo. Aqui pode ser trazida a ideia de que a porta era o único altar possível naquele momento da história.
A ideia de sacrifício veio dos tempos patriarcais, mas não havia lei de sacrifício, pois ainda não havia nação a quem dar e, portanto, não havia templo e, portanto, não havia nenhum altar também. Cada família deveria ser expiada à parte. Cada casa, então, havia se tornado um templo e cada porta um altar. Teve uma refeição ali também. A refeição ela foi muito mais do que uma mera ceia para preparar uma viagem. Tinha em si um significado espiritual em relação à pessoa de Cristo. O Cristo expiatório, conforme diz lá em João 6,51, é o alimento da alma. Isso pela simples razão de que a verdade da expiação é central, suprema e abrangente. Um Cristo incorrupto. O cordeiro foi assado, isto é, era carne pura, acionada pelo fogo não encharcado, diluído com água ou de qualquer outra forma corrompido. Um Cristo perfeito. Nenhum osso quebrado. Não poderia quebrar nenhum osso ali do animal que iria ser sacrificado. Da mesma forma, na cruz, um Cristo dividido não é suficiente para a nutrição da alma. Cristo como um espírito eleito da raça, ou como alguém a quem a consciência de Deus recebeu autodesenvolvimento, ou como exemplo, mestre, etc. Cristo em toda a sua natureza, caráter e ofício. O gozo de Cristo e da sua salvação dependerá da memória da escravidão do pecado, ervas amargas. A vida cristã deve caracterizar-se pela simplicidade e sinceridade. Observe que o pão sem fermento é simplesmente farinha pura. Toda a água seca pela ação do fogo. O fim da nutrição da alma é a vida peregrina, cada um com o cajado na mão naquela noite. Ao banquete, ao êxodo, à vida peregrina, todos são bem-vindos, sob condições. Nesse caso, primeira circuncisão, então vindo sob o sangue aspergido, eram necessários. A analogia é clara. No momento em que a distinção entre Israel e Egito era mais marcante, então toda a universalidade do verdadeiro judaísmo apareceu mais ali. Havia a promessa de que em Abraão, toda a humanidade, ela seria abençoada. Lembra que nós vemos isso em Gênesis? Então aqui em Êxodo, foi o nascimento da nação de Israel. Aquele êxodo do povo de Israel saindo do Egito é o início da nação israelita. Em comemoração a este grande evento, o dia em que o ano religioso começou, ele foi alterado. E o mês de Abib, ele passou a ser o início dos meses, o início da primavera também. Aquele mês, quando eles saíram de lá. O ano civil, ele continuou a começar com Tisri, conforme Êxodo 23:16. A redenção é o verdadeiro ponto de partida de toda a existência humana. O dia em que a salvação chega à casa de um homem é o verdadeiro princípio dos dias para ele. É o início de uma nova vida, nascer de novo, conforme João 3:3, passar da morte para a vida, João 5:24, se tornar uma nova criatura, como Paulo escreveu ao 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Os anos que passamos antes de nos voltarmos para o Senhor não valem a pena contar. Eles devem ser enterrados fora de vista. É o dia da separação do mundo. Alguns pensam até então que os israelitas usavam o calendário egípcio, que começava na época do solstício de verão. E a partir desse momento, no entanto, toda conexão com o Egito, ela deveria ser rompida. A partir desse momento, é o início do ano sagrado, onde deveria se comemorar o momento em que Jeová os conduziu à liberdade e independência. É o dia que inicia a jornada para o céu. A redenção é o começo da nova vida. É, porém, apenas o começo. A jornada pelo deserto segue. A conversão não é um lugar de descanso, mas um ponto de partida. Começa, mas não completa a salvação.
Mesmo em uma coisa tão imaterial como o templo, Deus inscreveu um memorial de suas 3 maiores obras. Criação, ele incorporou na estrutura da semana um registro imperecível dos 6 dias de trabalho. O Êxodo, a ordem do ano em Israel foi feita para testemunhar a libertação do Egito. E terceiro, a redenção cristã. O advento de Cristo fundou uma era. O mais amargo inimigo do evangelho é compelido a fazê-lo. Pelo menos a homenagem voluntária de datar seus anos do advento do Senhor. Por seu uso do calendário cristão, o infiel atesta involuntariamente o poder da religião que ele procura derrubar. Meus irmãos, meus queridos ouvintes, as esferas do sagrado e do civil, elas são distintas. Uma indicação disso, mesmo na política de Israel, é vista no fato de que o ano sagrado ele começou em um mês e o ano civil começou em outro. Anote isso. Também anote que o Cordeiro Pascal é uma imagem profética de Cristo e da sua salvação. Êxodo 12, 3 ao 6. Para quem esse sacrifício é indicado? Vamos lá. As famílias de Israel, a família da fé, não há outro baluarte contra a visita do anjo da morte e protege apenas estes. Aqueles que se alimentam dele. A fé salvadora deve ser uma fé real e apropriada. O mero assentimento a uma forma de palavras não vale nada, nem uma mera convicção intelectual da verdade do cristianismo ou uma apreensão do plano de salvação deve ser o alimento da alma. Existe um caráter nesse sacrifício, um cordeiro sem defeito, mansidão, inocência. Aquele que morreu por nós é aceito porque é irrepreensível. O portador do pecado deve ser sem pecado. Este é o grande mistério da redenção. Mas embora a razão eterna disso possa não ser compreendida totalmente, a sabedoria disso é mostrada em nossa experiência. O poder que nos muda está nisso, que Cristo morreu não pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha, mas unicamente pelos nossos. Ele levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. O cordeiro era mantido por 4 dias dentro da casa, segundo diz aqui o versículo, aqui nesse capítulo 12. O sacrifício aceito por Deus deveria sair dos lares de Israel. Os 4 dias podem simbolizar os quase 4 anos do ministério do nosso Senhor, o dia e a hora da morte do Salvador. Sua morte seria um ato de Israel, toda a assembleia deveria matá-lo. Nossos pecados o pregaram no madeiro, ele foi manchado por nossas iniquidades. O ato de Israel no assassinato do Santo e Único foi a expressão do pecado que está em todos nós. Ninguém está livre dessa terrível culpa de sangue, exceto o arrependido e perdoado. Cristo, a nossa Páscoa. O tipo conduz naturalmente ao grande antitipo. Nosso sacrifício, presta atenção comigo, puro, perfeito, assassinado por nós, pela fé, aceitando o seu trabalho, paz com Deus, abrigo do anjo vingador, isto é o que queremos dizer com substituição. Cristo morreu por mim. Portanto, aceitando esse sacrifício, nós devemos ainda considerá-lo representativo. Suplicando sua eficácia, não queremos apenas dizer, perdoe-me por amor de Cristo. Mas também, eu gostaria de ser como Cristo. Eu me entregarei totalmente à tua vontade, assim como ele fez. Aceita-me nele, faça-me como ele. A doutrina da substituição só é explicada por essa doutrina subjacente de identidade. Não poderia ser de outra forma uma doutrina de salvação. Ele é também o nosso sustento. Também nós, salvos em Cristo, temos que marchar pelo caminho que conduz da escravidão
para a liberdade. Então vemos aqui todos esses tipos da Páscoa que aponta para Cristo, o Cordeiro, a forma do sacrifício, o jeito que foi feito. Eu te espero no próximo episódio. Eu espero ter essa expectativa que você retorne para nós juntos continuarmos meditando mais e mais na palavra de Deus, que tem muita coisa legal para a gente aprender. Beleza? Um abraço para você. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.